Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe Agostini. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 formas de contornar as objeções de preço do seu cliente. O que quer dizer isso? É como você vender sem dar desconto. Então são formas simples que você pode estar aplicando no seu dia a dia, totalmente voltadas para a área de harmonização orofacial. O que é uma objeção de preço? Uma objeção de preço é tudo aquilo que o seu cliente faz, fala ou deixa de fazer ou deixa de falar como forma de negação, forma de não concordar com aquele orçamento ou mesmo é uma objeção a ele fazer o seu tratamento proposto. Então, com essas 6 dicas, eu espero que vocês aproveitem e sim, por favor, escrevam aqui embaixo, me deem um feedback de como foi isso na sua prática do dia a dia, ok? Então, a primeira forma é você fazer com que o preço do seu procedimento pareça menor. Como assim? Você vai baixar a qualidade, vai baixar o seu tempo de atendimento? Não, você vai usar desde metáforas para você otimizar esse tratamento e esse orçamento sem ter que baixar o valor. Por exemplo, muitas vezes o cliente vem até você ou ele procura o seu consultório achando assim, eu vou lá fazer um orçamento, mas eu sei que é um tratamento caro. Na grande maioria das vezes, ele acha que o caro para ele vai envolver procedimentos estéticos que demandam de mais tempo ou mesmo produtos com valores super altos. Então, quando você se disponibiliza a passar um conteúdo e sentar com o seu cliente e fazer com que ele entenda que aquele procedimento não é tão caro quanto ele imagina, você começa a ver que cada vez mais você vai conseguir fechar orçamentos. Vou dar um exemplo para ti. O cliente vem para fazer um tratamento grande comigo, eu gosto muito de usar uma metáfora, que ele está cuidando da saúde dele pelo preço de uma televisão, ou às vezes de um sofá, ou às vezes menos do que isso. Então, muitas vezes está na cabeça do seu cliente que ele está tendo um custo dispendioso demais, ou ele está fazendo um investimento que ele não estaria pronto para fazer, só que ele não está entendendo dos benefícios que aquele tratamento pode ter para a vida dele, para a saúde dele, muitas vezes. Então, quando você concentra e explica para ele que aquele preço, aquele tratamento é um objetivo que ele tem que seguir, tem que virar uma prioridade para ele, que aquilo é importante sim para ele também, muitas vezes o seu cliente, seu paciente, ele acaba concordando com esse orçamento e parando de fazer objeções ao preço sugerido, ok? A segunda forma, então, é você fazer com que esse procedimento seja um investimento para o seu cliente. Essa é uma objeção que eu tenho muito no dia a dia, porque muitas vezes esse paciente, esse cliente chega aqui no meu consultório e ele fala assim, não, eu gostaria de saber mais sobre isso, mas eu acho que não é a hora. Eu gostaria de saber mais sobre isso, mas eu não tenho tanto interesse em fazer nesse momento. Você, profissional, tem que saber identificar, lógico, com integridade, com ética, e você explicando para ele que aquilo, se ele fizer nesse momento, se realmente for indicado, vai ser sim um investimento, ele vai ter que entender que quando ele faz qualquer tipo de tratamento nessa área da harmonização, quanto mais precoce, melhor, menos dispendioso se torna e muitas vezes mais fácil de corrigir problemas que podem se tornar irreversíveis. Então, você tem que ter essa capacidade de visualizar o seu cliente de uma forma que seja boa para ele. Como assim? Tudo que você falar para ele nesse momento, ó, a gente vai gerenciar o seu envelhecimento. Se você começar com alguns procedimentos básicos nesse momento, no futuro ou daqui a 2 anos, você pode fazer sim previsões, daqui a 5 anos, você vai estar muito melhor do que quando a gente começou agora. Agora, se a gente aguardar 5 anos para começar,
muitas vezes incluem sim indicações cirúrgicas, você vai ter que fazer tratamentos mais específicos para aquele cliente. Então, nessa segunda forma de você tratar uma objeção, é você explicar para ele que aquele momento muitas vezes é o ideal e o menos dispendioso para o seu cliente. E com certeza ele vai aceitar isso como uma boa e uma dica de coração. Então, a terceira forma é bem simples, na verdade, é você focar numa característica do procedimento que você está explicando e que o seu cliente mais se interessou. Porque automaticamente, quando ele desperta o interesse ou ele demonstra interesse por uma determinada etapa ou característica desse tratamento que você planejou, ele já está com a atenção 100% focada no que você está falando. Então, muitas vezes a gente enxerga um quadro geral, várias situações, vários procedimentos necessários para aquele cliente naquele momento, mas você não pode ter um foco específico no tratamento completo. Por quê? Porque muitas vezes a objeção de preço desse cliente nessa especialidade é justamente porque ele não quer fazer um investimento tão grande em vários procedimentos diferentes. Então esse cliente, quando ele te falar assim, eu vim aqui para procurar melhorar a textura da minha pele, melhorar o volume do meu lábio, melhorar as linhas de expressão mais profundas, você tem que sim fazer um planejamento, fazer um protocolo de atendimento passo a passo para que ele entenda que aquilo é sim necessário, mas o foco dele é onde você vai parar por mais tempo. Por quê? Porque ele já te procurou para isso. Então sim, se for aquele mesmo o protocolo que tem que ser seguido, se for isso que é realmente necessário para esse cliente, quando você chegar nessa característica, que às vezes é a queixa principal, você perca mais tempo, você está conectado através daquela informação com esse cliente. Então muitas vezes esse cliente que tinha uma objeção porque não queria fazer um tratamento tão complexo, quando você explicou para ele o fundamento daquilo que ele estava te procurando porque ele queria melhorar, ele acaba fechando os outros tratamentos também, certo? A quarta forma, então, de você contornar essas objeções de preço é você fazer com que o cliente entenda que nem sempre o que custa mais barato vai conseguir entregar aquilo que ele está buscando. Isso muitas pessoas não conseguem entender. Você, lógico, a gente tem variações de mercado, características de cidades, estados diferentes de valor. Você tem que sim trabalhar seguindo esses valores de mercado para não estar tão fora ou tão mais alto, tão mais baixo do que um valor normal, vamos dizer assim. Isso tem algumas outras características que eu vou explicar em outros vídeos, mas o que você tem que fazer o seu cliente entender é que nem sempre um investimento tão baixo quanto ele está pensando em fazer, ou mesmo a objeção dele é sim, o valor que você passou para ele é uma objeção para ele não fechar o tratamento, você tem que fazer um refresco de memória, como assim? Peça para ele a última vez que ele comprou uma coisa mais barata e ele não se arrependeu. Sabendo que tinha outro produto com mais qualidade, outro produto que já tinha um histórico, que já tinha aquela coisa que todo mundo fala bem, né? Já era uma referência. Então, tudo isso você pode usar para contornar essa objeção. De que forma? Você explique para ele que seu produto é diferenciado, mas explique mesmo, dê a origem do produto que você vai utilizar, aonde você aprendeu a fazer essa técnica, quanto tempo você gastou estudando para chegar até ali, como funciona a estrutura do seu negócio. Então, de repente, aquele cliente que estava querendo fazer um comparativo de valor, acaba se tornando um cliente em potencial. Inclusive esse tipo de cliente acaba indicando muitos outros clientes futuros, porque ele entende que aquele valor menor não vai agregar tanto quanto o que você está oferecendo, e muitas vezes por uma diferença não tão grande assim, porque lembra que eu falei no começo
Isso vai acompanhar o mercado, como qualquer outro tipo de negócio ou de empresa, de estrutura comercial. Ok? Essa foi a forma 4. A quinta forma de você contornar essas objeções de preço é você oferecer benefícios extras. Como assim benefícios extras? Muitas vezes o que você já faz no seu dia a dia pode ser considerado como um benefício extra. Vou dar um exemplo para ti. O teu cliente tem uma objeção de valor, porque existem pessoas assim, ela quer ganhar alguma coisa se fechar o tratamento com você. Um benefício extra para esse tipo de cliente pode ser, por exemplo, uma manutenção do tratamento por fotos à distância. Hoje a gente está na era digital, então a minha funcionária hoje, após qualquer procedimento, mantém um contato íntimo com esse cliente por WhatsApp. É simples, é uma troca de mensagem no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia, sétimo dia, se torna uma rotina. Esse pode não parecer, mas é um benefício extra para esse seu cliente. Quando você apresentar isso, olha, eu não consigo baixar o valor do meu atendimento. Primeiro, aquilo que a gente conversou, o meu produto é de qualidade, o meu tempo, pela estrutura, ele tem uma demanda financeira um pouco maior. E assim, a gente tem toda uma equipe que vai estar te acompanhando nesse pós-procedimento. Então, quando esse cliente recebe esse benefício do acompanhamento, mesmo que à distância, se esse cliente tem alguma dúvida, sim, eu estou pronto para recebê-lo aqui também. No segundo dia, às vezes, eu estou com dúvida se era para ficar assim mesmo. Por favor, a gente está esperando que esse cliente venha para mostrar para a gente como que está esse pós-cirúrgico, muitas vezes, ou um pós-preenchimento. Então, alguns benefícios extras podem ser, sim, incorporados para fazer esse contorno de objeção de preço. Um outro benefício extra, o cliente, poxa vida, está muito mais alto do que o valor que eu fui não sei aonde lá ver. Você não consegue baixar o valor para mim? Olha, vamos fazer assim, eu consigo baixar um valor no segundo procedimento. Ou no seu retorno de tratamento daqui a 4 meses. Você joga essa responsabilidade para o seu cliente. Então, nunca diga nunca, mas evite baixar valor, fazer disputa de preço, se você tem razão, se você tem aquela consistência no que você está falando. Eu geralmente consigo sim fazer um alívio naquele valor que foi planejado, se o cliente retornar em 4 meses para repetir, ou em 6, ou em 8, ou conforme a indicação desse tratamento. Muitas vezes esse benefício extra pode ser sim uma melhora nas formas de pagamento se você indicar alguém. Então, existem diversos benefícios extra que você pode estar oferecendo que vão acabar sendo responsáveis por contornar essa objeção de preço do seu cliente. A sexta e última forma é você facilitar o pagamento. Vocês têm uma ideia da época que a gente está vivendo, toda essa crise, volta crise. Quando você senta com o seu cliente que está com uma objeção de preço porque ele acha que aquela parcela vai ficar demais para ele pagar, e você faz uma simples pergunta: quanto fica confortável para o senhor ou para a senhora estar dando por mês num tratamento, aqui num planejamento? Vocês podem se surpreender muitas vezes, porque a quantidade que essa pessoa fica confortável em dar é mais do que você talvez estava acostumado a fazer de parcela. Então, não é porque a gente tem contas para pagar que a gente não pode fazer essa facilitação de pagamento. Então, funciona da seguinte forma: você vai dizer para o seu cliente, eu consigo sim fazer em 6 vezes o seu tratamento, fazer em 10 vezes, fica bom para você. Se isso não te afetar financeiramente, muitas vezes vai ser o meio de você contornar essa objeção. Então, planos de tratamento na harmonização muitas vezes incluem, sim, 3, 4, 5 consultas anuais no profissional.
E se você fizer um planejamento, muitas vezes também anual, então você pode fazer um tratamento mais completo, dividido em 12 vezes. Então, se a gente vai fazer um plano para um ano, e esse cliente vai ter um custo mensal, que ele vai estar fazendo, mas que ele está assim programado, a forma de pagamento você já deve ter no seu negócio, seja cartão, boleto, cheque, como vai ser, mas aquilo se torna uma parte do dia a dia desse cliente. Então, o cliente que come uma pizza por mês, vai na academia, que muitas vezes paga e não faz, vai no cinema 2 vezes por semana, essa pessoa daqui a pouco redireciona esses gastos. Não, pô, eu tenho uma parcela mensal para fazer lá com o Dr. Felipe que está me fornecendo todos esses benefícios. Então você traz esse cliente, você contorna essa objeção, facilitando a forma de pagamento para ele, não cobrando a mais por isso, não, simplesmente fazendo uma facilitação. E como eu vou falar de novo, como eu já tinha falado antes, muitas vezes essa forma de facilitação é uma parcela maior do que você esperava estar recebendo desde o início. Essas foram as 6 formas de você contornar as objeções de preço do seu cliente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente e entra aqui, se inscreve no canal para receber todos os conteúdos gratuitos que eu estou disponibilizando, ok? Um abraço!